Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael De Lázari e estou aqui gentilmente no Clube do Direito batendo um papo sobre questões nevrálgicas do direito brasileiro, tá? O tema desse nosso bate-papo, desse nosso encontro, diz respeito a dois institutos de absoluta importância para o direito brasileiro, considerando necessariamente a ideia de escolhas trágicas, de escassez, de constituição dirigente, de normas programáticas. Repare bem que eu já dei espécie de palavras-chave do que será abordado, do que será discutido nesse nosso bate-papo, tá bom? Eu quero discorrer com vocês a respeito da reserva do possível e do mínimo existencial. Rafael, por que você está colocando o mínimo existencial junto com a reserva do possível? Veja, a gente não pode ficar dando aula aqui desatrelado do que tem acontecido jurisprudencialmente. E jurisprudencialmente, eu já adianto para vocês que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, muito embora com decisões esporádicas em sentido contrário, mas a regra é no sentido de afastar a reserva do possível e de enfatizar a aplicação do mínimo existencial. Fica calmo, eu vou explicar o que é cada um desses institutos. Mas de toda forma, Rafael, se a gente pudesse pintar um cenário, assim, pintar um quadro da situação atual da coisa, o que eu deveria falar? Eu deveria falar o seguinte, que atualmente os tribunais, os órgãos de topo, né, do ordenamento brasileiro, têm afastado a reserva do possível e têm determinado a aplicação da tese do mínimo existencial. Creio que não necessariamente de forma correta, eu vou explicar por quê. Eu vou tentar aqui estimular o senso crítico, que é o nosso principal objetivo. Pessoal, a gente vem aqui para estimular o senso crítico. Você tem que sair daí pensando com novas ideias, com vontade de estudar mais, com vontade de escrever, com vontade de prestar concurso, ser um bom advogado, etc. A ideia nossa aqui do Clube do Direito é exatamente essa. Tá bom, pessoal? Antes mesmo de discorrer um pouquinho com vocês sobre reserva possível e mínimo existencial, trago o meu manual de Direito Constitucional, está na segunda edição pela editora De Plácido, tá bom, pessoal? Olha aqui, meu filhote, mais de 1000 páginas sobre direito constitucional. Se eu tiver a honra de servir você, ficaria muito grato, ficaria muito feliz. Tá aqui, tá bom? Deixo também os meus contatos. Você pode me encontrar lá no Instagram, né, o Prof. De Lázari. Pode me encontrar também no Facebook, que é o Rafael De Lázari. A gente pode bater um papo lá, continuar discutindo esses e outros temas de direito constitucional, direitos humanos, direito administrativo, lá nas redes sociais. Se pintar alguma dúvida, alguma crítica, algum elogio, alguma sugestão, eu estou sempre aberto. Tá bom, pessoal? Rafael, o que vem a ser essa tal de reserva do possível? Olha, num conceito ontologicamente despretensioso, eu poderia dizer que a reserva do possível é uma alegação de insuficiência financeira e orçamentária estatal frente às demandas que são formuladas perante o Estado. Vou repetir, reserva do possível é a alegação, um conceito num primeiro momento ontologicamente despretensioso, a reserva do possível seria uma alegação de insuficiência financeira e orçamentária estatal frente às demandas que lhes são formuladas. Repare bem, a ideia é a seguinte: a nossa Constituição de 1988 tornou absolutamente tudo judicializável. É uma Constituição judicializável. Você tem direitos fundamentais que são judicializáveis. Você tem preceitos que, se não cumpridos, são judicializáveis. O grande exemplo que eu gosto de dar nas minhas aulas, nas minhas palestras, é a situação do mandado de injunção, para sanar uma omissão legislativa inconstitucional. Na grande maioria das vezes, a omissão inconstitucional é criada pelo Poder Legislativo, não apenas por ele, mas na grande maioria das vezes. E se o Poder Legislativo não cria, você vai pedir para quem? Para o Legislativo? Não, para o Poder Judiciário. Olha que coisa maluca. Então, a Constituição criou um modelo que permite você socorrer ao Judiciário, ao passo que vedou absolutamente a ideia do non-liquid, né? Então, o juiz ele não pode se furtar de decidir, ele tem que decidir. Ele é obrigado a decidir. Ok, pessoal? É uma estrutura judiciária pensada para a resolução de problemas constitucionais. E isso acaba envolvendo questões relacionadas ao custo dos direitos. Porque você não vai apenas pedir uma regulamentação de uma omissão inconstitucional. Não, você vai pedir direito à moradia, você vai pedir direito à saúde, você vai pedir direito à educação, direito à segurança e etc. E por aí vai, tá bom? Então, a reserva do possível é a necessidade de você passar a pensar que os direitos custam. E quando eu falo custo, estou falando de custo, de dinheiro, de grana, de aspecto financeiro. Você vai colocar na ponta do lápis e saber, olha, tem verba para realizar isso, não tem verba para não realizar isso. Boa parte das discussões relativas à reserva do possível residem em alguns dados preliminares. Um primeiro dado preliminar que eu trago para vocês é o fato de que a Constituição Federal de 88 é uma chamada Constituição dirigente, ou ainda uma Constituição compromissária, ou ainda uma Constituição programática. Rafael, como assim? A nossa Constituição
ela contempla programas que vão sendo implementados a curto, médio e longo prazos. Ou seja, a nossa Constituição não é uma Constituição apenas de presente, é uma Constituição de presente e futuro. E futuro curto, futuro médio e futuro longo. Um grande exemplo que eu dou são os princípios fundamentais. Nós temos, no primeiro momento, os fundamentos da República Federativa do Brasil. São dados presentes, são preceitos que devem estar constantes na atualidade. Mas nós também temos objetivos fundamentais, isto é, coisas que nós queremos alcançar com o passar do tempo, como, por exemplo, reduzir a pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais do país. Então, repare bem, é uma condição de presente e de futuro. Isso representa um dirigencialismo constitucional. Programas de governo e institutos que nós vamos implementando a curto, médio e longo prazo. A ideia de um dirigencialismo constitucional, importada do ordenamento português, do professor Canotilho, e a nossa Constituição acaba sendo uma espécie de um xerox, né, de uma cópia adaptada da Constituição portuguesa, né, da atual Constituição portuguesa, é exatamente o quê? Planejar a implementação de direitos. Nós temos que lembrar que o Brasil é um país carente, né? Nós ainda temos problemas mínimos, problemas de saneamento, problemas de alfabetização da população brasileira, e você não vai assim, da noite para o dia, implementar todos os direitos fundamentais, notadamente os direitos de ordem social. Então o que você faz? Vamos fazer um planejamento. No primeiro momento, num plano de curto prazo, eu vou alfabetizar a população brasileira. Num segundo momento, eu vou sanar o déficit de leitos de unidade de terapia intensiva. Num terceiro momento, eu vou ampliar a rede de ensino superior. Num quarto momento, eu vou erradicar a fome. Num quinto momento, eu vou combater a crise da Previdência Social. Num sexto momento, eu vou cuidar da segurança pública. Ou seja, você vai investindo aos poucos de acordo com as limitações orçamentárias. Repare bem nesse dado, limitações, nessa expressão, limitações orçamentárias. A reserva do possível, a essência do estudo da reserva do possível é a ideia de uma reserva de orçamento. Rafael, como assim reserva de orçamento? Presta atenção, há uma diferença muito grande nas expressões. Repare bem, repare bem. Há uma coisa é você falar assim, você pede alguma coisa para o Estado, o Estado fala assim, eu não tenho dinheiro. Essa é uma coisa. Tá? Estado, eu preciso de um leito em uma unidade de terapia intensiva. O Estado fala, eu não tenho dinheiro. Repare bem, repare bem. Outra coisa é você pedir uma coisa para o Estado, algo para o Estado fala assim, olha, eu até tenho dinheiro. Só que esse dinheiro está contingenciado, ele está destinado a ser gasto com outra questão. Porque existe um planejamento, porque existe uma programaticidade. Quando o Estado alega isso, esse é o real sentido da reserva do possível. A reserva do possível somente tem sentido quando utilizada como sinônimo de reserva de orçamento. Todos os gastos estatais devem estar previstos em leis orçamentárias. Da mesma maneira que você, cidadão, você tem seu próprio orçamento, você ganha 100. Você só pode gastar 100. Se você gastar 101, você está em dívida, você está em débito. O Estado é a mesma coisa. E o orçamento vai contemplar esse tipo de despesas. Então, há uma diferença muito grande entre uma reserva de orçamento, que é o verdadeiro sentido da reserva do possível, e você simplesmente falar que você não tem recurso, o que é absolutamente falacioso, que o Brasil tem sim recurso. Nós vemos o Estado tributário máximo, a arrecadação máxima, é óbvio que tem recurso. Tá? Então a gente sabe que tem. A questão é saber como é que esse recurso está sendo gasto. Tá bom? E isso, esse equívoco conceitual da reserva do possível, de não compreender a reserva do possível como uma reserva de orçamento, é o que acaba dando ensejo à refutação da tese da reserva do possível, conforme eu disse logo no começo da palestra, pelo Supremo Tribunal Federal e, além, pelos órgãos de cúpula como todo do Poder Judiciário. Né? Em termos práticos, a reserva do possível tem sido simplesmente negada. Os tribunais têm falado o seguinte, eu não vou aceitar a tese da reserva do possível. E eu falo, toma um pouco de cuidado. Né? Não se trata simplesmente de não aceitar ou de aceitar. Se trata de você compreender qual é a reserva do possível que está prevista aí. Rafael, como assim qual é a reserva do possível? Simples. Porque para você saber qual é a reserva do possível que pode estar previsto ou não no caso concreto, você tem que saber a origem do Instituto. O Instituto surgiu na Alemanha, na década de 1970, oriundo do Tribunal Constitucional Federal Alemão, 1972, mais especificamente, em resolução a problemas resultantes da Universidade de Medicina Humana, do curso de Medicina Humana das universidades de Hamburgo e da Baviera. Olha que interessante, como é que funciona a coisa. Lá na Alemanha, a Constituição atual, a Lei Fundamental de Bonn, de 1949, ela não consagra propriamente o direito à educação. Mas ela consagra o direito de livre escolha profissional, o que pressupõe o direito à educação. Simples, eu posso escolher o curso que eu quiser, eu vou cursar e, obviamente, eu vou ter a educação como direito subsequente. Tá? Beleza. Olha o que aconteceu lá na Faculdade de